Oiê, eu sou a Dandara Fonseca e esse é o Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Enquanto a nova temporada não chega, a gente vai publicar episódios especiais gravados em 2 eventos nos quais o The Summer Hunter marcou presença nos últimos dias. Esse primeiro papo rolou na 23ª edição da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. Com mediação de Ricardo Moreno, o escritor e tradutor Caetano Galindo e a jornalista e radialista Patrícia Palumbo conversaram sobre o poder da ficção. Será que ela é capaz de salvar a humanidade? Quais os benefícios de ler histórias criadas por outras pessoas? Fica aqui para ouvir. Boa tarde, pessoal. Obrigado por estarem aqui hoje. A nossa conversa parte de uma pergunta que parece quase absurda diante do estado atual do mundo. A ficção pode salvar a humanidade? A gente vive tempo em que a realidade ultrapassa o absurdo, fatos são contestados, algoritmos definem o que a gente sabe e exigimos que a linguagem seja direta, útil e, acima de tudo, monetizável. E a ficção, nesse contexto, pode parecer até luxo. Mas talvez seja exatamente o oposto. Inventar e ouvir histórias seja o que nos mantém humanos. A literatura, os contos, as narrativas orais, a música, a tradução, os podcasts de histórias. Tudo isso compõe o vasto território da ficção. E as pesquisas mais recentes mostram que esse universo tem um papel cognitivo e emocional mais essencial do que nunca. Então não é exagero dizer que a ficção é uma tecnologia social sofisticadíssima, uma forma de ensaiar o mundo, de experimentar outras vidas, de aumentar o nosso ângulo de visão. Hoje, vamos explorar esse universo com duas pessoas que lidam com linguagem, narrativa e sensibilidade de formas muito distintas e complementares. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo a Patrícia Palumbo. A Patrícia é jornalista, radialista e pesquisadora musical. Há mais de 20 anos ela está à frente do programa Vozes do Brasil. E atualmente, nos últimos 5 anos, para ser mais exato, ela comanda o podcast Peixe Voador, um espaço poético onde literatura, memórias e sensibilidade se encontram com música e cotidiano. Foi um podcast que nasceu na pandemia e hoje é minha companhia indispensável. E no ano passado, a Patrícia assinou a direção musical de um lindo e premiado documentário sobre o Luiz Melodia. Obrigado, Patrícia. Do meu lado direito, Caetano Galindo, tradutor, ensaísta, poeta e professor. Caetano é doutor em linguística pela USP, já traduziu James Joyce, David Foster Wallace e Virginia Woolf, entre tantos outros. Escreve sobre linguagem, tradução e subjetividade. Em Latim Pó, o livro que ele lançou há 2 anos, o Caetano investiga como o nosso português brasileiro se formou. E na Ponta da Língua, seu mais recente lançamento, ele discorre sobre a formação do português brasileiro com humor e profundidade. Obrigado, Caetano. Obrigado pela presença. É uma daquelas situações em que é muito claro que havia muitas coisas muito legais para vocês estarem fazendo e vocês escolheram estar aqui e a gente se sente como que presenteado. Por isso, como que não? Efetivamente presenteado. Super privilégio estar aqui com a Patrícia, meio alguma coisa meio de vou conhecer os mitos, é um negócio meio bizarro, e reencontrando os curitibanos, como a gente dizia agora há pouco, né, a gente é de Curitiba, mas é boa gente, né, nós continuamos sendo boas pessoas. Ninguém é possível, perfeito, né? É possível, ninguém é perfeito, é possível, a gente fico muito feliz de estar aqui com vocês e de poder participar dessa conversa. Agora há pouco eu estava conversando com a minha mulher no telefone e aí ela falou, como é que foi lá? Que eu venho de uma outra mesa agora com a Jandira Fegali e Chico Lancares. E daí estavam dizendo, como é que foi? Eu falei, cara, foi meio triste, porque começou com... projetaram vídeos de deputadas catarinenses falando sobre censura de livro e tal. E começou a me dar uma sensação muito ruim de que a gente está perdendo uma briga muito importante, numa escala muito relevante. Eu falei, mas aqui vai ser mais tranquilo. Ela falou, qual que é o tema? Eu falei, não lembro, porque isso é... Aí ela olhou pra mim na programação da Flip e falou, a ficção pode salvar a humanidade? Eu falei, não, vai ser triste. Vai ser triste igualmente. Não pode, não deve e não quer, né? Porque isso é uma coisa muito fundamental do que a Patrícia falou, né? Na briga das tecnologias que vão salvar o mundo, se é que é possível pensar hoje na palavra tecnologia como algo que possa salvar alguma coisa, a gente tem o luxo de frequentar esse espaço em que a gente não está interessado em buscar salvação, ou aprender, ou se aprofundar como pessoa, ou se desenvolver. A gente só quer segurar a mão de pessoas que não existem. A gente só quer conversar de verdade
com alguém que às vezes morreu há séculos. E isso é absurdamente poderoso precisamente porque não vai nos salvar. Eu desconfio profundamente, eu sei que a gente vai passar por essas conversas aqui hoje e eu concordo com elas, mas tem uma ponta de mim que desconfia muito desses discursos que dizem a literatura nos transforma em pessoas melhores. Eu digo, vai assistir uma reunião do departamento de literatura, né? A literatura nos transforma em seres mais empáticos. Eu sou curitibano, continuo sendo curitibano. A literatura não faz nada necessariamente com a gente, mas ela te dá essa chance. Vou dar 2 exemplos de poesia, infelizmente, apesar de a gente estar falando de ficção. Mas eu estava em casa lendo Hafez, um poeta persa medieval. E eu estava profundamente comovido pelo fato de que ler poesia lírica tem um pouco disso, né? Você está meio que ouvindo a pessoa, você está entendendo os pensamentos íntimos, próprios, de um indivíduo que morreu no Irã há quase 1000 anos. E isso tem uma força absurda. E agora na mesa, a gente estava ali discutindo essas coisas tristes e de repente o Chico disse, no meio de uma frase, ele disse, foi falando da existência, ele falou, afinal, existirmos, a que será que se destina? E eu quase chorei. Porque, né? Eu vou de novo. Porque o Caetano, o outro, o original, né? Não o genérico. O primeiro latim, pô. E também o latim, pô. Eu roubo muita coisa dele. Porque ele é maior que a gente. Porque isso é maior que a gente. Porque colocar as palavras certas na ordem exata tem um poder ridículo sobre nós, essa parte fraca da raça humana, que se deixa tocar por outras pessoas que não existem, nunca existiram e talvez nem venham a existir de qualquer outra maneira. Ler o que é ficção hoje para mim é um pouco um lugar de fuga, eu devo reconhecer, mas é um pouco um lugar de encontro com algo que desmente uma outra coisa muito comum. Se costuma dizer, a linguagem serve para comunicar, a linguagem serve para a gente dizer o que a gente quer. A linguagem é péssima para comunicar. A linguagem é péssima para dar instruções, para transmitir conhecimento, para transmitir conteúdo, tendo que a gente fica indo e voltando e conversa e se corrige e se altera. É difícil dizer de verdade alguma coisa, talvez seja impossível. Sabe quando que é possível dizer tudo o que você queria? Quando você está mentindo na literatura. Quando você está criando gente que não existe, situações que não existem, poemas, contos, peças de teatro, romances. Quando você está ficcionando, quando você está fingindo. Desculpa, mas o Fernando Pessoa, quando disse o poeta é um fingidor, tarará, tarará, ele era um cara bom de escola tradicional das antigas, né? Ele sabia que ele estava fazendo um trocadilho multilingüe. Tanto poeta quanto fingidor querem dizer a mesma coisa em grego e em latim, querem dizer aquele que fabrica. Fingere em latim é fazer. Se dizia, por exemplo, que você estava fingindo um vaso, fingindo um jarro. E a gente está fingindo a nossa vida inteira. A gente está fingindo o nosso mundo todo nesse lugar, nesse parque de diversões do intelecto em que a gente se encontra, mesmo não tendo nos conhecido e mesmo não conhecendo autores, personagens, ambientes e contextos. Bom, pois é, você já deu o spoiler, né? Quem veio achando que a ficção poderia salvar a humanidade já entendeu que não vai. Mas acho que a gente tem uma saída aqui para discutir, então, por favor, fiquem. Você fala algo muito interessante do fingimento, né? E quem sabe esteja aí, e há pesquisas, no momento que você finge uma guerra, mas ela é real, você finge uma história para você fantasiar a cabeça do outro, quem sabe tem um momento de respiro e de fantasia na vida da pessoa. Patrícia, você disse que o teu podcast, O Peixe Voador, te salvou de um momento difícil, né? Emocionalmente difícil. A sua relação com a ficção mudou depois de você começar? Você, durante aí, mais de 2 décadas, basicamente, eu estou reduzindo muito o que você fez no Voz do Brasil, a história inteira com a música, você apresentava para a audiência cantores, entrevistava, contava história. Daqui a pouco você foi para um outro lado, muito mais olhando para dentro do que olhar para o outro, né? O que mudou isso, a tua maneira de encarar a ficção da guerra e a ficção dos livros? Eu tenho um olhar muito seletivo para as coisas. Isso é um defeito que eu carrego comigo, porque muitas vezes eu não consigo nem ver filme de terror, não consigo nem ver a chamada do filme de terror, que eu já fico com medo, então eu evito. Então eu tenho uma questão, Caetano, diferente de você, dizendo que a literatura e a ficção não nos salvam. Eu acho que salva, sim. Não acho que salve o mundo, mas salva o meu mundo, de certa maneira. E eu parto sempre de mim
no sentido de que se eu fizer uma diferençazinha para mim, eu vou estar fazendo uma diferençazinha para o outro. Quando você medita e pensa que aqui está bonitinho e que eu quero que fique bonitinho para Ricardo, para você, e aquilo vai amplificando. Eu penso sempre nessa sensação de onda, quando você joga uma coisinha e ela vai se multiplicando. Então, como eu vejo a literatura e vivo a literatura e a poesia de uma maneira muito pouco acadêmica, muito pouco letrada, porque eu sou uma leitora, na verdade, eu acredito muito naquilo que eu leio. Então, de fato, muitas vezes, quando eu preciso de alento, quando eu preciso de companhia, quando eu preciso de conforto, é nos livros que eu encontro. E o Peixe Voador, né, como você me perguntou, ele fez isso para mim. Ele me deu isso de presente. Todo mundo na pandemia, aquela coisa, a morte batendo à sua porta e cada um com sua própria angústia, com as suas próprias questões e tal. E minha mãe conta que eu falei antes de andar, então eu precisava conversar com alguém, eu precisava falar, eu precisava dizer o que estava acontecendo comigo. E o que estava acontecendo comigo era o que estava acontecendo com todo mundo. Eu estava com medo, eu estava angustiada. E aí a poesia me salvava. Nesse sentido mesmo figurativo do salvar, né? Porque o Leonardo Frois, ele me deu uma entrevista uma vez para o Peixe Voador e ele disse que quando ele se sentia sozinho, quando ele se sente sozinho e com saudade de amigos, ele se vira para a biblioteca e vai conversar com Mário de Andrade, Manuel Bandeira, etc, etc. Então, assim, de fato, os livros me fazem companhia. E quando eu comecei o Peixe Voador, eu comecei a compartilhar as minhas amizades. E acho que foi isso que mudou para mim, no sentido da literatura, deixar de ser uma coisa só minha, um hábito privado, particular, solitário. Não é um bom lugar para ler um livro, né? Como diz o Djavan, que é isso, quando eu quero me isolar, quando eu quero esquecer um pouco o que está acontecendo, eu vou para um romance. Quando eu preciso de um alento qualquer, de um romance, eu vou para a poesia. Quando eu preciso de um pouco mais de entusiasmo, alguma coisa por aí, porque estou um pouco deprimida, estou sem força para segurar essa onda, eu vou buscar um livro que realmente me distraia, que me tire desse lugar. E acho que foi Matilde Campilho que falou que não salva o mundo, mas salva o minuto. Salvando o minuto, você dá o próximo passo, né? Então foi essa a mudança da minha relação com a literatura. Era uma coisa muito pessoal, que começou ainda muito menina. Minha mãe é professora e é contadora de histórias, e a gente, nascida ali em São Sebastião, não tinha nem loja de disco e nem loja de livro. Então era tudo por correspondência. Os livros chegavam pelo correio e os discos chegavam numa Kombi itinerante, que, enfim, a gente teve música e literatura chegando em casa dessa maneira. Grandes companheiros, a música e a literatura. Então, para mim, de fato, a ficção salva. Muito bom. E você citou o Frois, né, que em alguns momentos ele olhava para a parede para conversar com certos autores. E você disse que estava lendo recentemente um poeta persa, né? E acho que você falou assim, é como se eu estivesse na cabeça dele ou conversando com ele, como se ele estivesse presente ali, né? Entre outros, você traduziu Joyce, acho que o último Joyce é seu, né? Principalmente Joyce, como que é? Eu imagino que é simular a mente de outro autor, né? Como que você cria essa empatia num lugar que, assim, é uma pessoa que morreu há muito tempo e você precisa ser muito íntima dela, de fato, você precisa conversar com ela para você inclusive ter essa autoralidade na tua tradução, ainda que o autor é ele, né? De que maneira você cria, qual é o exercício, se é que há, para ter essa empatia com alguém que você não conheceu? Bom, agora eu vou ficar animado, porque agora eu vou falar de Joyce. Bom, primeiro, vocês guardam tudo que ela falou, esquecem tudo que eu falei. Eu tava triste por causa da deputada Catarina. Eu não sou assim normalmente, às vezes é até pior. Mas lógico que a gente concorda com o Turis, inclusive conversamos depois. Que é engraçado, a coisa de meditação ensina coisas sobre várias outras, né? Sobre literatura e tal. Enfim, outra conversa. Mas meu irmão é jornalista, e grande jornalista. E às vezes a gente tem conversas depressivas de WhatsApp, tipo, o mundo está indo para as cucuias e a gente não pode fazer nada. E eu sempre digo, mas cara, você pelo menos está lá no front de verdade, né? Você está... O cara é jornalista de esquerda em Curitiba, ele tá, tipo...
Né? Ele tá... Não tem nem mais ponta. Não, o coitado tá lá na guerra mesmo, né? E daí um dia, meu irmão é muito mais inteligente que eu, e um dia a gente tava conversando sobre isso e ele me falou, cara, você tem que entender o seguinte, eu posso estar lutando... Ele não disse isso nesses tempos, ele nunca diria, mas é como se ele estivesse lutando para salvar a humanidade, de fato. Ele falou, mas você tá lutando para continuar existindo o que vale a pena salvar. A gente está lendo, a gente está escrevendo, a gente está pensando em livros, porque na hora que a grande batalha do bem e do mal se resolver, daqui a 3.000 anos, o Hafez vai continuar existindo, esse poeta persa vai continuar lá, e a gente manteve ele vivo. Os nossos livros, os nossos podcasts, a nossa atividade vão manter alguma coisa acesa, vão manter algo que vale a pena salvar na nossa vida, no nosso minuto, na nossa existência mais cotidiana. E nesse aspecto que eu sempre comparo com... É que nem acidente de avião, né? Coloque primeiro a sua máscara, depois cuide dos outros. Colocar a sua máscara, às vezes, cara, eu vou precisar de 1h30 sozinho nesse quarto aqui, com esse piano ou com esse livro, virando páginas de uma coisa, porque isso vai me botar um pouco mais no lugar e vai permitir que eu seja uma pessoa mais decente com você. Então, dito tudo isso, quase tudo isso eu aprendi de verdade com Joyce. Eu devo quase tudo que eu sei, eu tenho na minha vida, na minha carreira, a Joyce. E muito especificamente a esse livro, a Ulisses. Se vocês não leram Ulisses, façam-se favor. Primeiro, tem uma tradução ótima no mercado. Segundo, aproveitem. Exatamente. Tem uma edição boa e uma edição boa e onerosa, que é quando você está querendo se dar um presente, que é caro e tal. Tem uma barata? Tem, a da Penguin é baratinha. Ótimo. Aliás, manteve o preço de uma maneira absurda. Se vocês não leram, se deem essa oportunidade. Dá trabalho, é complicado e tal, mas eu costumo dizer para os alunos que é que nem aquela história de criança, sabe? Você chega para uma criança pequena e diz que quer uma bala agora ou 10 na semana que vem, ela sempre quer uma agora. A maturidade é pegar as 10 balas na semana que vem. Dizem que a maturidade, de verdade, é parar de pegar bala. Mas eu não cheguei nesse lugar ainda. O Ulisses são essas 2.700 balas, que virão daqui a 6 meses, quando você conseguir terminar de ler. Mas acredita em mim, a recompensa é proporcional ao tamanho do esforço. É um livro absurdo, é um livro gigantesco, é um livro de um impacto avassalador. Ele está além do normal da ficção excelente, num grau que é difícil de avaliar quando você não chegou a ele. É um negócio é de outro mundo que aquele camarada conseguiu realizar ali. E é sempre bom lembrar que esse é o penúltimo livro dele, né, que depois ele escreveu outro ainda que deixa o Ulisses no chinelo em todos os quesitos, inclusive dificuldade. E não, eu não estou com a tradução pronta. Se alguém for perguntar, quer encarar, a gente conversa depois. Vai rolar. E Ulisses tem esse problema maravilhoso de ser um livro que é um experimento desavergonhado de formas de se atingir um contato mais pleno com a consciência de outra pessoa. A literatura passou séculos desenvolvendo meios de permitir que a gente entre em contato com outras consciências. Grandes personagens da ficção são alguns dos meus melhores amigos. São algumas das pessoas que eu conheço melhor na minha vida. Eu conheço muito melhor do que a maioria das pessoas reais da minha existência. Leopold Bloom, o personagem principal do Ulisses, é alguém que eu conheço muito melhor do que a mim mesmo. O Bloom é objeto de um tipo de escrutínio que a literatura nunca tinha conseguido fazer, porque o Joyce inventou os instrumentos para fazer isso, para ir a fundo demais na cabeça, nos hábitos, no corpo. A gente sabe que o Bloom tem caspas e hemorroida, a gente sabe o que ele pensa de todas as coisas do mundo, a gente sabe como ele reage a tudo, a gente sente que entende profundamente aquele indivíduo depois de passar por toda aquela, entre muitas aspas, trocadilho, barulhinho, odisseia. Passar por tudo isso dependeu, do ponto de vista do Joyce, da criação de uma série de mecanismos, ou da modificação de uma série de técnicas literárias. Você ter que reproduzir esse jogo no teu idioma, e fundamentalmente é isso que se faz em tradução, é um exercício maravilhoso, é um exercício filosófico maravilhoso. A tradução literária, para mim, tem um interesse muito peculiar, que é me permitir, ainda mais do que quando a gente lê ficção, me permitir não ser eu mesmo. Descansar de ser quem eu sou. Eu tenho que me pronunciar, eu tenho que escrever, mas como outra pessoa, como outro indivíduo. E é mais legal ainda do que escrever personagens, criar personagens. Porque você tem que obedecer, já está lá. Você tem que responder àquilo como se fosse outra pessoa, que não é nem você nem o autor.
E esse lugar, para mim, é de uma higiene mental prodigiosa. E o Ulisses te leva a fazer isso numa escala que você não teria conseguido imaginar antes. Então eu passei e passo, eu estudo esse livro há, sei lá, 20 e tantos anos. É um processo contínuo de lembrar a maravilha que é descansar de ser você mesmo e viver outras pessoas, ser outras pessoas, nesse caso muito específico, com um dado de gratidão para com o criador histórico, biográfico, James Joyce, que era uma pessoa que eu não ia querer conhecer pessoalmente na vida, mas o criador literário, e o personagem, que era alguém que eu ia querer conhecer muito, abraçar e dormir com ele por uma semana. Essas duas pessoas, eu sinto que eu devo a elas levar esse livro para quantas pessoas puderem existir, e eu sinto que devo a essas pessoas que elas conheçam Leopold Bloom, que elas conheçam James Joyce. Então, para mim, é um lugar é uma palavra que está sendo desgastada ultimamente, né? Mas é um lugar de imenso privilégio, de poder fazer isso em nome desse livro, em nome desse público que está por aí. E daí ninguém lê. Muito bom. Ficou até mais fácil para mim encarar o catatal do Joyce, não o catatal do Leminski. O que eu entendo, ou o que eu ouço quando o Caetano fala dessa relação dele, mais com o personagem até do que o autor, é um exercício profundo de escuta, né? De fato estar ali disposto a ouvir, ainda que metaforicamente, nesse caso, o autor ou o escritor. A gente vive num momento que todo mundo fala e ninguém ouve, né? E você, voltando para o mundo dos vivos, com os teus convidados, sejam artistas, poetas, poetisas, escritores, é um exercício semanal que você faz de ouvir, né, e fazer as perguntas certas. Você percebe isso, seja nos seus convidados, seja no teu entorno, essa dificuldade que as pessoas estão tendo em ouvir? Eu trabalho no rádio desde os 18 anos, então a dificuldade das pessoas de ouvirem com atenção é um negócio histórico. E Miniberto de Carvalho, que é um grande poeta, um grande produtor, ele que colocou Clementina de Jesus na roda, entre outras coisas maravilhosas, ele repete sempre uma coisa, e eu repito por ele também, que é: ninguém descobre ninguém, você só escuta com atenção. Então ele escutou com atenção Clementina, Cartola, essa turma toda que ele colocou na roda. E eu acho que isso é um exercício diário que a gente deve fazer em casa e nas nossas diversas profissões. Enquanto entrevistadora, eu sempre me coloquei como parte do veículo, né? Eu quero que a pessoa que está me ouvindo ouça a pessoa que eu estou entrevistando. Às vezes eu tenho um entrevistado que é muito amigo, uma amiga que frequenta a minha casa, mas eu tenho que me colocar no lugar da jornalista que está ali abrindo o espaço para aquela obra de arte, para aquele projeto, para aquela dedicação imensa que foi fazer um disco ou fazer um livro. Então, obviamente, que nesse momento em que eu estou ali ouvindo essa pessoa, eu quero que vocês também ouçam essa pessoa. Então, eu não quero que vocês me ouçam. Eu não quero que vocês saibam que eu estive ali há pouco tomando um café com o Caetano Galindo falando sobre Joyce. Mas eu quero que vocês saibam como é que ele fez esse trabalho. Então, a escuta, eu acho que ela é fundamental. Num diálogo, o diálogo é isso, né? O exercício de você falar e ouvir, e o desejo que todos nós temos de que nos escutem, né? É claro que você quer ser. É claro que eu quero que você me ouça com atenção. É claro que eu quero que quando você me ouça falar, você me entenda, né? Eu acho que é um desejo quase primitivo do ser humano. Me ouça, me entenda, né? Preste atenção no que eu estou te dizendo. E esse preste atenção, que eu trabalho com música há muito tempo e trabalho com muita vontade de que as pessoas que estão ouvindo as canções também prestem atenção nas letras que são escritas para as canções. Nisso a literatura e a música se encontram exemplarmente, né? E é um bordão que eu tenho, praticamente. Está ouvindo direito, né? Prestou atenção na letra que o Ali Salomão escreveu, que Leminski escreveu, que, sei lá, as pessoas dedicam tempo àquela obra, né? Dedicam sua vida àquela obra. E aí você vai ouvir só para curtir? Pode também.
Mas presta atenção que tem um recado aí. O Djavan não está escrevendo bobagem, né? Ele tem coisas incríveis para dizer. Então, sempre foi isso. Eu sempre tive isso como um exercício diário que vai para o meu profissional e, obviamente, que eu tento fazer em casa também. Nem sempre é fácil. Muito bom. Ouvindo tanto Vozes quanto o Peixe, né, a gente vê uma infinidade de sotaques. E aí eu lembro uma entrevista, um papo seu com a Branca Viana no Fio da Meada, que você fala, acho que do latim em pó, né? Não é da ponta da língua que é de agora. Faz um comentário muito pertinente que a gente se vê, eventualmente, num lugar de preconceito até, que é como a gente julga os outros pelo sotaque ou, eventualmente, por gírias, né? E aí a gente pode falar dos escravos e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus 2 livros, tanto do Latim em Pó e o Na Ponta da Língua, que, de certo modo, ali eles navegam no mesmo lugar da pluralidade e da malemolência da língua. E para a gente entender e discutir essa própria ideia do português correto, se é que existe um português correto, é um mito ficcional. Tem o brasileiro também, né? Pois é. O português brasileiro, como eu falei na apresentação, né? Quanto tempo vocês têm? Porque a coisa é cabeluda. Ao contrário do apresentador, a coisa é cabeluda. Vamos levar esse homem para o rádio, fala a verdade. Né? O cara é um entertainer completo. E no rádio não aparece a careca. Muitas vantagens. Só vi vantagens. Por onde começar? Vê só. Nós somos... E quando o cara começa com nós somos, vai ficar profundo, né? Nós somos seres classificadores. E nós somos... isso você pode falar com antropólogos, pode falar com neurocientistas, pode falar com psicólogos e psicanalistas. Nós somos seres preservadores de grupo. Mas a nossa definição de grupo é muito pequena. Para muita coisa, inclusive, ela não vai além da família imediata. Isso está por trás de várias das coisas mais fundamentais e maravilhosas que os seres humanos conseguiram fazer. Mas também está por trás de várias das coisas mais escrotas e destruidoras que os seres humanos fizeram ao longo da história. Nós temos muita dificuldade, e isso se você rodar aqueles testes implícitos de preconceito, que são uma das coisas mais violentas que vocês podem fazer na vida, você se acha iluminado, isso que vai fazer para você ver o que acontece. Isso se revela muito claramente. Nós temos muita dificuldade de incluir aqueles que são um pouquinho diferentes de nós. E esse diferentes lá atrás é pura e simplesmente genético. A gente está programado para salvar o nosso material genético, nossa família, os nossos descendentes, os nossos antepassados, etc, etc. E aquele que é diferente é sempre visto um pouquinho como inimigo. Lógico que aí vem a civilização, a sociedade, a educação, e a gente se esforça para superar isso, e graças a Deus, ou a quem quer que esteja no seu lugar vazio, do meu ponto de vista, continua funcionando em algum grau. Com isso eu quero dizer o seguinte: nós somos muito bons em criar mecanismos de pertencimento e de exclusão. E a gente faz esses julgamentos constantemente. Por que armação de óculos que você usa, que tipo de roupa que você está usando, qual é a tua pronúncia, de que lugar você vem, qual é a tua postura corporal, que comida você pediu, em quem você votou, e assim por diante. Nós somos muito bons e a gente faz esses julgamentos o tempo todo. E a sociedade é uma constante briga de múltiplas polaridades que se expulsam e se atraem, constantemente renovando esses julgamentos. Maravilha. Maravilha não, mas ok, realidade. Língua não é diferente. Todos os idiomas do mundo se constroem com base nesse tipo de tensão. As pessoas se apropriam de algumas marcas, reconhecem essas marcas como boas e indicadoras de copertencimento, e outras marcas como ruins, merecedoras de exclusão. A gente faz isso o tempo todo. Todos nós aqui somos ativos praticantes de preconceito linguístico. A gente tem aquela marquinha de pronúncia que a gente estima mais ou menos, a gente tem aquela palavra que a gente gosta. Se eu digo todes, metade de uma plateia fica do meu lado, metade fica contra. Se eu digo perto, metade de uma plateia me estima mais, metade me estima menos. Isso funciona o tempo todo e de qualquer maneira dentro do mecanismo legítimo da ágora linguística, que é uma coisa maravilhosa porque não tem líder, não tem mecanismo de coerção, ninguém sofre multa por falar uma coisa errada, não tem autoridade, não tem nenhuma academia, nenhum órgão que determine como as coisas devem ser. É um jogo
No caso, o português falado no Brasil é um jogo jogado por 200 milhões de indivíduos sem que ninguém jamais tenha definido as regras, sem que ninguém jamais tenha definido sanções ou prêmios. E, no entanto, funciona. Continua funcionando, com tensões o tempo todo, com atritos o tempo todo, com recusas, com aceitações, mas funciona nesse permanente processo de renegociação contínua das regras. Até que chega o momento em que os idiomas passam por um teste de maturidade. Ok, agora somos uma sociedade ocidental madura, a gente precisa ter uma constituição, a gente precisa ter direito, a gente precisa ter escola, a gente quer ter televisão, a gente quer ter rádio. Mário de Andrade participou de um congresso para definir qual seria a pronúncia portuguesa brasileira para se usar no rádio, que era uma novidade. Naquele momento isso parecia uma ideia boa. Hoje a gente pensa, será que precisa? Será que eu e a Patrícia não podemos dividir um microfone falando completamente diferente? Naquele momento parecia uma ideia interessante. Eu preciso de uniformização. Então eu vou pegar uma variedade dessa língua, uniformizá-la, padronizá-la e carimbar como norma culta, norma padrão daquele idioma. A gente precisa desse processo. Todo idioma precisa desse processo. No entanto, no Brasil, esse processo se reveste de um certo sadismo especial, que é o fato de que, ao longo da nossa história, e aí eu posso falar dos livros, o Latim Pô é basicamente a contação dessa história, ao longo da história do Brasil, a gente não fez o que as nações europeias lá atrás tinham feito, que era escolher uma variedade, em geral a variedade de quem tem mais grana, mais cultura, mais exército, aí dizer, tá, essa aqui é melhor, coincidentemente, e ela vai ser a escolhida e as outras vão ser vistas como inferiores, que já é um negócio escrotinho, mas já vinha acontecendo. O que a gente fez foi dizer, não, todas as variedades faladas no Brasil são ruins, porque elas são, surpresa nenhuma, racializadas, porque elas têm influência africana, porque elas têm influência indígena, porque elas são impróprias, impuras e não europeias. A nossa variedade de escolha será uma nova versão da variedade europeia que a gente vai reimportar, a gente vai mandar os nossos filhos estudarem em Coimbra, a gente vai virar o nosso telescópio para lá. Quem de nós aqui nunca ouviu a frase, os portugueses é que falam direito, os brasileiros não sabem nem falar? Quem de nós aqui não se coloca de orelha em pé no momento em que senta um português na nossa frente para conversar com a gente? E a gente tem que prestar atenção nos cujo, tem que prestar atenção nos plural, tem que prestar atenção nos R dos infinitivo, que a gente se sente o selvagem na companhia da civilização. Colocaram na nossa cabeça um complexo de inferioridade grotesco e duplamente pior, porque baseado em características legitimamente nossas. Eles olharam para tudo que surgiu de especificamente brasileiro e carimbaram como podre, ruim, inferior, burro. E a gente comprou essa imagem. E a sociedade brasileira se construiu em torno dessa imagem. E a sociedade brasileira, com a sua perversidade estrutural, econômica, cultural, educacional típica, foi lá, desmantelou o sistema de educação do país, garantiu que essa variedade fosse a chave do acesso a certos postos, a certos lugares, a certos imaginários da sociedade e bateu a porta na cara de quase todo mundo. Vocês não sabem usar cujo, vocês não sabem pronunciar, vocês não sabem falar, vocês não conhecem essa linguagem. Tipo, parece a perversão máxima da ideia do clube para poucos. Eu crio meu clube e eu estabeleço um teste que ninguém vai saber responder. Sabe o velhinho do Monty Python, da cena 23, assim? Determinar o peso da andorinha voando, é mais ou menos isso. A língua culta no Brasil, a norma culta no Brasil, virou esse teste artificial, cruel, de pertencimento. E os 200 milhões de usuários meio que jogam por essa regra. E a gente não precisa jogar por essa regra. A gente não precisa aceitar essa autoridade que não tem lugar nenhum, que não existe em lugar nenhum. E entender isso, recolocar os brasileiros na sua relação com o seu próprio idioma, seja ele o brasileiro ou o português brasileiro, mas sem que a gente se preocupe com aquele pequeno estado do tamanho do Sergipe, que não tem mais nada a nos dizer sobre isso, e aliás não deveria ter. Não é culpa deles, nem mérito deles, é outra questão. Lidar com a nossa maturidade linguística nos nossos próprios termos, entender que uma série de marcas legítimas, reais do português brasileiro, são muito bem vistas e bem-vindas quando acontecem no francês, ou no dinamarquês, ou no inglês, ou no alemão, mas quando acontecem aqui são caipiras, feias, toscas, mal vistas. O francês também não faz plural de todas as palavras, não. No entanto, lá é super chique. Olha que bonitinho como eles falam francês, é diferente da gente. O francês também não diferencia tudo as pessoas do verbo. Eu faz, vocês faz, eles faz, nós faz, eles falam exatamente assim. Mas lá é bacana, é bonito, porque é uma língua europeia branca. A nossa é feiosa. Entender isso, recolocar os brasileiros em uma outra posição em relação ao seu próprio patrimônio mais fundamental. A única coisa que finalmente nos permite algum grau de união e de comunidade nesse país, eu acho que é um projeto
pra lá de importante e que pra mim tem se transformado, nem dá pra perceber, né, numa espécie de cruzada nos últimos tempos. Genial, eu quero voltar um pouquinho aí nesse assunto, você não se respondeu. Mas queria um pouquinho, Patrícia, para a história da biografia ou da homenagem ao Luiz Melodia, né? Eu lembro, acho, uma das primeiras clipes, o Luiz cantou na noite de abertura, né? 2003, 2004. Ainda que seja uma biografia, uma história real, da qual você assina a direção musical, mas eu imagino que você teve um envolvimento em toda a discussão, a partir da edição, né, das decisões do que entra e o que não entra, ele acaba sendo um pouco a história que você quer contar também, e não só a história do personagem. Isso não se aplica só a Luiz, explica a qualquer reportagem, a qualquer livro de não ficção, né? É a tua verdade sobre aquela história. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi decidido o que entra e o que sai do filme e que história do Luiz vocês queriam passar nesse documentário. Muito bom. Luiz Melodia é um cara que eu adoro desde muito menina e é curioso você me perguntar sobre ele agora, depois que Caetano falou tudo isso sobre a língua, porque o Luiz, mesmo quando ele grava as canções, o português dele é muito particular, né? Ele não tem nenhuma... como é que eu posso dizer? Ele não tem nenhum problema em falar um português, entre muitas aspas, não correto, né? Ele tem um jeito muito próprio, que é o jeito que ele aprendeu. O Luiz foi um cara que aprendeu música, aprendeu português, aprendeu a viver a vida no Morro do Estácio, no Morro de São Carlos. Então, quando ele vai para a arte, ele faz esse deslocamento da favela, do morro, para a Zona Sul Carioca, ele faz a partir da canção, ele faz a partir da música, ele faz a partir da arte. Então, é bacana a gente falar de Luiz Melodia logo depois do Galindo ter dito tudo isso sobre o português brasileiro, porque quando a gente ouve as letras, quando a gente ouve o Luiz cantando, tem um monte de coisa que ele fala errado, né? E quando ele dá uma entrevista, da mesma maneira, ele fala daquele jeito. E isso é muito lindo. As escolhas que a gente fez para contar a história do Luiz Melodia no coração do Brasil, primeiro foi uma escolha muito afetiva. Eu tenho muito carinho, muito amor por essa pessoa e por essa obra. Eu acho que ele é um dos mais importantes cancionistas brasileiros. Ele tem uma poética muito própria, ele tem uma linguagem muito particular. Ele não está dentro de nenhum... movimento, ele está totalmente outsider, ele faz o que ele quer fazer. Ele lançou um primeiro disco em que a faixa 1, lado A, era um samba choro, com o Reginaldo Canhoto tocando ali junto dele, e ele foi pressionado a vida inteira para cantar samba, quando ele tinha como grandes influências o jazz e o blues que ele ouvia no rádio. E ele se manteve assim durante toda a vida. Toda a arte do Luiz Melodia foi feita dentro dos princípios que ele queria, dentro do propósito que ele tinha de mostrar a música que ele queria fazer. E é muito interessante que a gente tenha conseguido colocar da maneira como a gente colocou, ele mesmo falando sobre a sua arte. Não sei quem aqui já assistiu o filme, espero que vocês assistam, se ainda não foram. Luiz Melodia no Coração do Brasil, está no Arte 1 e no Prime Video, sei lá, ficou quase 4 meses em cartaz, ganhou 3 prêmios legais, a gente foi finalista do prêmio Abra de roteiro, e um roteiro de documentário ele vai se fazendo conforme o filme vai se construindo também. Então, o filme é um filme muito musical, porque as músicas que ele canta, as letras que ele escreveu, contam sobre ele. Então eu quis que ele dissesse. A primeira entrevista que a gente pegou para colocar no ar foi uma entrevista que ele me deu em 2000,
para o meu primeiro livro. E nessa entrevista, eu tive a intenção de que essas entrevistas fossem não datadas, então ele fala sobre processos de composição, ele fala sobre escolhas, ele fala sobre vida, ele fala sobre espiritualidade, a ligação da música, a conexão com o divino que ele fazia através da música, e ele fala sobre esse deslocamento social também. Então a escolha foi essa, que Luiz Melodia, em primeira pessoa, contasse a sua história. E aí a gente foi colocando trechos, né, de arquivo. Ele muito jovem pedindo para a plateia dançar porque é uma violência, eu aqui, meus músicos cantando, tocando e vocês não cantam e não dançam. Numa época em que plena ditadura militar, né? Ele lindo pedindo isso. Depois a gente mostra ele na Bahia, quando ele foge do sucesso que ele estava fazendo com Juventude Transviada, porque ele queria um sucesso brando e ele queria poder ir no botequim tomar uma cerveja com os amigos, ele não podia porque a música dele estava novela. Aí ele foge para a Bahia e na Bahia ele faz o mico de circo e ele lança o mico de circo no Mercado das Sete Portas, chegando naquele lugar em Salvador, junto com Ali Salomão, com uma charrete, um burrico levando e ele nos braços do povo como ele queria. Então, assim, a nossa escolha, a Alessandra Dorgan dirigiu esse filme, eu fiz a direção musical e o roteiro junto com ela. A nossa escolha foi mostrar esse personagem essencialmente brasileiro, um grande compositor, um grande poeta e um cara sujeito a essas variações de ânimo, né? Muito triste num certo momento, porque todo mundo pressionando ele, e tem uma repórter que pergunta: Luiz Melodia, por que você está desempregado? Ele não tinha feito um disco há 2 anos. E ele, chateado, tinha que responder que tive um problema com o produtor e tal, não sei o quê. Mas uma loucura, né? Um homem muito especial. E eu não vou me estender, obviamente, aqui falando das agruras do mercado fonográfico e nem da música brasileira para tocar no rádio, o que se ouve e o que não se ouve, mas eu acho que ele é muito significativo, é um personagem muito importante para entender o que é a música brasileira e o que é o mercado fonográfico e o que é a imprensa tentando encaixar um cara dentro de como Caetano Galindo falou ainda há pouco, a gente faz, né? Seleçãozinha, que é colocar o cara dentro de uma caixa. Então, como que um cara preto do morro não está cantando samba, não está sambando? Ele queria fazer o que ele queria. Ele adorava Nat King Cole, ele adorava a Jovem Guarda, ele adorava o blues. Então, era isso que ele fazia. Então, foi por aí que a gente tentou contar essa história. Muito bom, é lindo o filme. Caetano, voltando um pouquinho à minha última pergunta, tem uma pergunta de leigo, mas acho que há uma curiosidade aqui, quem sabe geral de saber. Quando você está traduzindo um livro, eu acho que tem algumas possibilidades, inclusive de você, alguma liberdade poética, ou, a exemplo do que a gente estava falando da linguagem viva, de você usar certas gírias, a depender do autor, que você é autorizado ou não. Vou dar um exemplo fictício. Quando que eu coloco guri, quando eu coloco piá, ou quando eu coloco menino, né? Ou quando você toma uma decisão por si só de fazer alguma coisa por debaixo do pano e falar, aqui eu vou colocar algo que eu acho que esse autor merece ser conhecido hoje, ou ser falado, ou ser interpretado. Você consegue me explicar um pouquinho isso? Se é que há essa possibilidade, ou é só estudo, leitura e pesquisa? Não, só seriedade, estudo, leitura e pesquisa. Nenhum espírito de porco. Bom, tem algumas coisas aí. A primeira é a coisa do regionalismo, né? A ideia de regionalismo no Brasil é toda pervertida. Isso é necessário dizer, né? Eu tenho um colega lá na Federal do Paraná que gosta de dizer... Vocês já repararam que Machado de Assis é um autor regionalista? Só fala do Rio de Janeiro. O cara só fala de um pedacinho do Brasil ali, mas como aquele pedacinho calhava de ser o centro do mundo, ninguém vai lembrar dele na hora de falar dos regionalista, basicamente quer dizer a galerinha que a gente não pôs no clube ainda, né? E é muito louco, porque eu estou em Curitiba, é necessário dizer isso várias vezes. As editoras, apesar de hoje isso já está muito mais diversificado, as editoras estão ainda basicamente no Rio e São Paulo. E eu já ouvi gente enunciar isso com todas as letras, que neutro, em termos regionais do Brasil, é tudo aquilo que é aceito no Rio ou em São Paulo.
O que tiver fora disso é regional. É o jeito que falam no Jornal Nacional. De as novelas, Não, né? Até... Sem puxar R, sem puxar S, pelo nariz, mais ou menos, assim. E é louco, porque eu já vi até o próprio William Bonner dizendo que se arrepende de ter passado por esse processo de descaracterização. Mas todos eles passam. Inclusive, as meninas usam salto-agulha. É um negócio louco, não dá pra... Uma tentativa de apagamento de individualidade, né? O William Bonner é o único falante desse português no Brasil, que não é de lugar nenhum. E o coitado, não é nem culpa dele. Então, primeiro tem a coisa do regional. E regional em tradução é complicado. Existem alguns projetos de tipo, então uma autora cujos contos se venceram lá no sul dos Estados Unidos. E ela marca essa distinção. Vou traduzir e vou fazer os contos se passarem num dialeto de Minas Gerais ou do sul do Brasil. Eu, particularmente, não gosto dessa sugestão. Eu acho que ela marca equivocadamente esse regional. No entanto, como lidar com isso? Uma outra questão. Então, por exemplo, guri, já usei em tradução, até porque guri passa no Rio. Essa é boa. Piá, não. Piá só nós, da nossa terra, só no Paraná. Grosso modo. O grande Paraná, digamos assim. Então, rola um pouco de bom senso. Eu não vou usar coisas que só façam sentido na minha vila, porque os leitores de um livro da Companhia das Letras, da Todavia, da Cobogó, são do Brasil inteiro. E eu preciso que esse livro chegue pro Brasil inteiro, e eu não quero gerar esse atritinho. No meu trabalho, o problema é meu. Eu posso fazer o que eu quiser, e o atrito pode, inclusive, fazer parte do meu projeto. Mas na tradução, eu acho que é aquele momento complicado em que, tipo, o juiz chama mais atenção que o jogo. Eu não quero que a pessoa perceba, o tradutor gerou um atritinho aqui. A gente quer esse estranho lugar que é de assinatura, sim, mas também de tentar sair um pouco do proscênio pro jogo poder acontecer. Agora, espírito de porco tem. Tipo, no meu Ulisses, e aqui eu vou falar só olhando pra ele agora, no meu Ulisses tem Chineque. Sim, por exemplo. Sabe o que é Chineque? Não. Ninguém sabe o que é Chineque. Muito obrigado, curitibanos escondidos ali no fundo. No meu Ulisses tem Chineque, porque tem Cracóvia. Não, pelo amor de Deus. E foi uma malandragem sua isso? Foi. Não, Schnecke quer dizer caracol em alemão. E é o nome de um pãozinho doce cuja massa é enrolada num caracolzinho e é vendido em qualquer padaria em Curitiba. Me pareceu que tinha a ver com comida mesmo. Pois é. Pensei sobre isso. E daí o personagem tá lá comendo um doce que tem um nome regional, uma coisa irlandesa, muito específica. E aí eu me dou o seguinte direito. O leitor nova-iorquino, londrino de hoje não vai entender tudo que tá no Joyce. Não, além da complexidade e tal, não vai entender certas palavras, certos termos, porque eles são regionalismos dublinenses de 121 anos atrás. Fiz a conta rápida. 121 anos atrás. Eu posso me dar esse direito na tradução. A minha tradução pode ter pontos de opacidade na mesma dimensão. E se eu estou em Curitiba, eu vou usar os curitibanismos. Assim como, de repente, eu vou pôr lá... No meu Ulisses tem. A pessoa menciona a palavra ingratidão e eu puxo vírgula essa pantera. E daí, tipo, para bom entendedor, tem uma brincadeirinha, tem um momento em que uma personagem se revela manca, e eu vou chamá-la não de manca, mas de coxa, porque para quem leu A Cena Certa do Machado de Assis, isso vai puxar um fiozinho que o Joyce não podia imaginar. Tá ligado ao Augusto de Campos, tá ligado ao Machado de Assis, tá ligado a Curitiba. Mas você se permite esses ovinhos de Páscoa, como o pessoal diz, você coloca uma brincadeirinha ali pensando que vai ter 3 leitores que vão dizer... na hora que lerem. E você se sente irmão deles muito profundamente. Tem uma coisa criativa na tradução, obviamente, né? Porque você também está lendo o Joyce daquela maneira e é a sua leitura do Joyce que você está traduzindo, ainda que você tenha que, obviamente, se ater, no caso desse livro especialmente, é um grande clássico, né? Que é um clássico de um tempo atrás. Se fosse um contemporâneo, talvez fosse um outro desafio. Sim. Não, e você tem que entender quais são as regras que o autor estabeleceu. Exato. Eu estou traduzindo Joyce. Joyce era pró-humor quinta série, ele era pró-bobagem, ele era pró-ovo de Páscoa, ele gostava de segredinhos, de sacanagenzinhas. Ok, então eu posso entrar nesse jogo com ele. Ele não ia ficar bravo comigo. Se eu estou traduzindo Ian McEwan, o jogo é outro. Aí eu tô no jogo dele, eu vou respeitar as regras dele. A minha atitude como tradutor, eu insisto em dizer, e tem gente que não gosta que eu diga isso, que tradutor literário não tem carta de princípios. Vai do projeto, vai do caso. É para outro autor, é para outro momento, é para outro projeto. Eu vou ser esse tradutor, ou aquele tradutor, ou aquela figura, conforme for mais adequado para aquele livro, naquela editora, para aquele público, naquele momento. Mas seria pertinente dizer que você traduz um autor e não um texto?
especialmente, porque, claro, você está, obviamente, que na prática, no dia a dia, é o texto, mas você está fazendo a tradução de um autor, a tradução de uma voz, por assim dizer. É que eu sou deformado pelo Joyce, né? E o Joyce é o melhor exemplo, eu acho, na história da literatura de um autor sem voz própria. Ele, inclusive, nos círculos joycianos é super comum se repetir isso. A correspondência do Joyce, a não ser as famosas cartas eróticas, que é a única coisa que todo mundo leu, a correspondência dele é extremamente enfadonha. Reza a lenda que ele, no contato pessoal, a não ser quando bêbado, era extremamente enfadonho, falava muito pouco. Ele era... Dizem, por exemplo, a mesma coisa do Peter Sellers, né? Que ele próprio era uma pessoa cinza e sem graça. Ele precisava ser outras pessoas para ter borogodó. Joyce era isso. Ele precisava ser alguém e o pessoal costuma muito dizer, ele precisava especialmente estar imitando alguém e tirando sarro de alguma linguagem. Ele se revelava no máximo quando ele estava escrevendo algo que ele achava feio, que ele achava errado, que ele achava bizonhento. Por isso que o Bloom é esse personagem todo erradinho, todo cheio de probleminhas e maravilhosamente gigantesco. Então, o tradutor de Joyce se vê na situação de ter que lidar com Ulisses. Se eu quiser pensar o que é o Joyce ali, vai ser muito difícil encontrar. O Joyce é esse mestre de marionetes que está fazendo tudo funcionar, mas ele está muito pouco assinado no texto. É uma coisa muito estranha. Muito bom. A gente está chegando ao final, temos aí 10, 8 minutos. Vamos Mais que obrigação fazer esse ano. aproveitar bem esses minutos. Queria que a Patrícia me falasse alguma obra de ficção, não necessariamente um livro, né? Acho que podemos ser mais amplos aí. E eu não vou esquecer o que o Caetano falou no começo, que ela não salva, mas também não vou esquecer e concordo que ela salva um minuto. Alguma obra ou obras que tem te salvado agora? Recentemente? Eu acho que você pode falar da vida passada e da atualidade. O que te salvou e o que está te salvando agora, nesse minuto? Cara, me salva cotidianamente ler poesia brasileira feminina contemporânea. Todos os dias. Isso é verdade. E também me salva muito perceber na canção brasileira a poesia contemporânea. E claro que tem livros que foram muito emblemáticos e importantes para momentos importantes da minha vida, como quando eu tinha 18 anos e eu li Dostoiévski, né? Eu não entendia, nunca tinha vivido aquela angústia que ele estava vivendo em Crime e Castigo, mas a experiência de ler e sentir aquela angústia que não tinha nada a ver comigo foi maravilhosa. Como ler O Curtiço também quando eu era adolescente e achar que eu estava lendo a primeira obra erótica da minha vida. Né? Tem umas sacanagens tremendas ali. Eu tinha 14, 15 anos quando eu li, achava aquilo tudo muito proibido. Eu falava, gente, como é que eu estou lendo isso? Minha mãe não está nem vendo. Mas basicamente sim, o que me salva hoje em dia é a poesia contemporânea, brasileira, feminina. Muito bom. Realmente, talvez a ficção não salve o mundo. Quem sabe salva um pouco, mas não tudo. Mas salva a gente aos poucos, uma página, uma escuta, uma imagem de cada vez. Obrigado, Caetano. Obrigado, Patrícia. Obrigado a quem esteve com a gente aqui. Que essa conversa continue nas leituras, nas vozes e nas histórias que a gente decide levar adiante. Obrigado, pessoal.